Salve rapaziada, belezinha? Tudo bem? Cara, uma coisa que eu tenho dito pra vocês nos vídeos anteriores, que eu não consegui deixar muito claro, eu quero esclarecer, explicar melhor nesse vídeo, porque eu sempre tô lendo os comentários e acompanhando e tem alguns que eles me trazem insights para eu acrescentar melhor e conseguir entregar o conteúdo mais completo e com mais sentido pra vocês, né? E eu li, por exemplo, 3 comentários específicos que eu quero destacar aqui. Um foi de uma mulher dizendo que esse conteúdo é inimigo das mulheres e ela explica que ela é independente porque ela é pós-graduada. Ela estudou e graças ao suor e ao esforço dela, hoje ela tem uma vida interessante e tem uma filha que não quer ter filhos. E eu quero usar o comentário dela para eu conseguir exemplificar e trazer a minha argumentação. O outro é de uma moça que ela concorda comigo em muitas coisas, no que eu disse anteriormente, né? Entretanto, ela disse que assim, ela está com mais de 30 anos, eu não estou ofendendo ela, só para explicar. Ela está com 34 e agora ela está estudando e tal, e é muito difícil achar um homem para ela poder ficar em casa sem ser traída e sem ser humilhada. É isso que eu digo, que eu quero explicar. Foi o que eu falei. E um outro cara também disse sobre mulheres com comportamentos no sentido de não se preocuparem em serem boas para relacionamento. Eu vou juntar esses 3 comentários para eu conseguir colocar meu raciocínio para vocês. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, beleza? Inicialmente, tá? Foi o que eu falei naquele vídeo anterior, que as mulheres hoje, acima de tudo, não todas, eu já expliquei, elas querem se tornar independentes porque elas não confiam nos homens. E foi o que eu falei, e é justamente o que essa mulher disse no comentário. É muito difícil, por que ela está focada na carreira e no sustento dela? É muito difícil você encontrar um cara que ele vai cuidar de você, ele não vai te trair, você não vai ser humilhado, ou ele vai te agredir, etc. Que são essas coisas que as mulheres dizem nos comentários, normalmente quando a gente fala sobre elas se tornarem esposas, ou quando você vai no sentido referente à mulher ser mais tradicional. Para mim tanto faz, eu não acho que a mulher deve ser obrigada a ficar no lar, esse tipo de coisa, mas definitivamente é muito difícil uma mulher funcionar se não tiver alguém para administrar a casa, fica complicado, porque nem as pessoas comuns e medianas, cara, coisas que essas pessoas não conseguem fazer acima de tudo. Mãe solteira é muito difícil ela cuidar do filho sem uma presença de um pai, pela situação financeira e também por causa da educação, que vai comprometer muito a educação dessa criança de um modo geral, entendeu? O desenvolvimento dessa criança, é isso que eu quero dizer. É difícil também, como eu expliquei, para uma mulher também, para um casal, cuidar da casa, pagar a empregada, pagar funcionário e etc, essas coisas, ganhando até 2 salários, que esse é o pagamento que recebe a maioria das pessoas no Brasil. Eu disse para vocês, segundo uma pesquisa, 90% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Então essa é a realidade das pessoas comuns. É muito difícil as pessoas conseguirem viverem hoje sem formarem família sem estarem juntas, sem um homem e uma mulher. É muito difícil você cuidar de um filho sem a presença da esposa e sem a presença do marido, cara. É isso que eu quero dizer. Por isso eu vou usar o comentário que essa mulher disse, que ela falou que esse conteúdo é inimigo das mulheres, só que ela é mãe solteira, tudo bem, ela é independente, etc. E tem uma filha que não quer ter filhos. O que eu quero dizer, cara, para as mulheres é que hoje muitas de vocês, não todas, vocês se comportam, graças ao feminismo, sem levar em consideração a opinião masculina ou o que um homem espera de uma mulher. E é por isso que eu não indico relacionamento para os homens no meu canal e casamento. Porque um homem não tem segurança jurídica e porque muitas mulheres, a mulher moderna, a gente chama de mulher moderna, usa esse termo, porque não são todas, mas a mulher moderna especificamente, né, graças ao feminismo, elas aprenderam a se preocupar muito em exigir, mas desaprenderam sobre como oferecer. E essa é a questão. Por que eu estou dizendo? Eu falei naquele vídeo anterior. Vamos lá, vamos pegar desde o início. As mulheres foram moldadas pela mãe natureza a fim de que vocês dependem do homem para sobreviver. Isso é natural. Essa moça, ela falou, é muito difícil, agora eu estou estudando, estou me tornando independente, etc. Para eu achar um cara que ele vai sustentar a casa, para que eu não possa trabalhar e cuidar do filho sem eu ser traída e tudo mais. Só que uma hora isso vai chegar. Não, foi o que eu respondi, não dá pra você, eu entendo, só que essa é a sua natureza, não dá pra você fugir da sua realidade pra sempre. Eu posso chegar pra um cara e falar, irmão, que é o que eu falo, trabalha, estuda, trabalha, mete o shape, ganha dinheiro, se torna estável e o caralho. Se você quiser com 40, 30 e pouco, 50, dependendo do seu investimento que você fez em si mesmo e tal, você consegue se relacionar, formar uma família nessa idade. Uma mulher consegue fazer isso? É diferente. É diferente, então é o que eu falo, por isso que eu disse, se você mulher não começar a se fazer certas perguntas na sua vida, se você, mulher, não começar principalmente a se perguntar se você é o tipo de mulher que é boa para relacionamento, que é interessante para casamento e relacionamento, ou se você está se tornando, a vida vai te fazer essa pergunta em algum momento. Se você não fizer essa pergunta, em algum momento, a vida vai fazer essa pergunta por você. Não tem como você fugir dessa pergunta para sempre. Aí entra agora o terceiro comentário do cara, a mina que ele falou que ela queria ganhar o dinheiro dela para contratar gogoboy. Isso não é o comportamento de uma esposa.
É o que eu tô dizendo. Muitas mulheres, principalmente no auge, graças ao feminismo, elas aprenderam o quê? Faz o que você quiser, suas escolhas, sua vida, meu corpo, minhas regras, garotas podem ser e fazer o que quiserem, ou seja, não leve uma opinião do homem em consideração, porque na devastadora maioria das vezes, a mulher se importar com a opinião do homem, o que o homem acha interessante em uma mulher é opressão e é machismo. Cara, foi o que eu falei, por isso eu disse, a mãe natureza modelou as mulheres a fim de que elas fossem dependentes do homem para sobreviver. Isso não é, cara, isso é um fato biológico. A natureza, ela é sexista. Ah, isso é sexismo. A natureza, isso você está sendo sexista. A mãe natureza é sexista. A mãe natureza fez homens e mulheres diferentes. A mãe natureza é sexista por natureza. Não dá para fugir disso. Não dá. Então é o que eu estou dizendo. Beleza? Como eu expliquei. E aí, essas mulheres não levam a opinião dos homens em consideração porque é machismo, é opressão e etc. Eu vou fazer algo que o homem quer? Eu vou me tornar alguém, me preocupar com a opinião do homem? Cara, em algum momento você vai ter que se preocupar. Porque a mãe natureza criou você de modo que você sempre dependeu do homem para sobreviver. A mulher depende do relacionamento mais do que o homem. E isso que eu acho curioso, entendeu? Que as mulheres muitas vezes, cara, como eu expliquei, o homem é necessário para a vida delas, em algum momento vai passar a ser, quanto mais o tempo passa, mais essa necessidade aumenta. Entretanto, elas não se preocupam em oferecer ou em se tornar uma mulher que é interessante para serem selecionadas por esse homem. Isso pra mim não faz sentido nenhum, cara. Isso pra mim, assim, literalmente não é ser inteligente. Onde eu quero chegar? Entendeu? Cara, relacionamento, ser esposa, deveria ser a minha opinião. Deveria ser uma das prioridades na vida de uma mulher, cara. Deveria ser prioridade na vida das mulheres. É o que eu orientaria pra minha filha. Eu diria pra minha filha o quê? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ter grana, mas você também tem que pensar em ter um casamento e ter um marido, que é o que eu diria para minha filha. Quanto mais tarde você deixar, menor será a probabilidade de você conseguir. Mais difícil vai ser. É só você ver os gráficos. Quanto mais passa o tempo para a mulher, mais difícil vai ser dela casar, cara. Quanto mais nova, maior a probabilidade de uma mulher conseguir casamento, mais você pode exigir, mais você tem a oferecer normalmente, entendeu? Consequentemente, maior também é a probabilidade de você conseguir o melhor relacionamento e marido possível. Quanto mais jovem você é, quanto mais valor você tem. Porque nós sabemos que a mulher, via de regra, ela já tem o valor alto e com o tempo o valor dela cai. A missão dela é preservar isso. E eu não estou falando só idade e beleza. Não é esse o sentido que eu quero dizer. O sentido que eu quero dizer é sobre o feminista da mulher moderna, porque muitas mulheres elas estão vivendo a vida delas sem levar em consideração a opinião de alguém que é necessário para a vida delas. Como que vocês muitas vezes nem respeitam, nem se importam com a opinião de alguém, de um terceiro, que vocês dependem dele? Vão passar a depender em algum momento. Não dá pra você procrastinar isso pra sempre. Essa mulher, como ela disse, por exemplo, ela parece uma boa mulher. Ela sempre comenta nos meus vídeos, sempre concorda, parece ser inteligente e tal. E ela sempre faz comentários legais. Mas ela disse assim, eu tô estudando agora com 34 anos e tal. Eu falo, tudo bem, meu anjo, mas assim, cara, pra você conseguir um marido, daqui a pouco, cara, é o que eu tô dizendo, o que você vai ter a oferecer pra esse cara? Daqui a pouco você não pode mais engravidar, ela não tem filho. Porque assim, o que mais tem hoje são mulheres que têm grana, com 40 e poucos anos, que têm filhos ou não tiveram, entendeu? E fica enchendo o saco que... A coisa que elas mais ouvem da boca dos homens, eu não quero relacionamento sério. Eu só quero sexo casual. Uma mulher que se relaciona com um cara que pensa assim, ela não é feliz. Ela não é feliz. A mulher não quer porque ela sabe que o motivo pelo qual esse cara não quer se relacionar com ela, na maioria das vezes não é só por uma opinião própria dele, mas também porque ela perdeu o valor, cara. Sexual de mercado. Mesmo se ela não conhece esses termos, no subconsciente dela, é isso que ela sente que fere o ego dela. Entendeu? Uma mulher, isso acontece muito, mulheres que têm 40 e poucos anos, têm grana às vezes e tal, elas não podem ter filhos mais, e o que acontece é isso, um homem fala assim, cara, eu não tô procurando um relacionamento. Ela se sente ofendida com isso machuca ela. Então as mulheres não querem, via de regra, hoje, eu tenho certeza, cara, viver sozinhas e etc. Só que elas não se perguntam o que o homem se interessa numa mulher. E elas vivem a vida delas, principalmente quando são novas, eu não tô preocupada, eu faço o que eu quero, minhas escolhas, minha vida, eu vou contratar um go-go boy, por exemplo, ou eu vou focar na minha carreira. Só que em algum momento, se você não se perguntar se você é uma boa esposa ou se você está se tornando, a vida vai perguntar por você, cara. Vai falar, e aí agora? Tá na hora de um relacionamento. Tá na hora de um casamento, eu quero um cara. Daqui a pouco não vai dar mais. Daqui a pouco você chega no quê? Na zona fantasma. É a mesma coisa o homem. É o que eu falei, a mãe natureza ela é amoral. O homem funciona assim, só que é ao contrário. Quando o cara é jovem, inexperiente, ele não tem porra nenhuma, ele é invisível. Ele não é um alvo para relacionamento. Só que quando ele se torna às vezes mais velho e ele tem patrimônio, ele tem estabilidade, agora as mulheres se interessam por ele. A mulher é o contrário. A mulher, quando ela é jovem, fértil,
e tem um alto valor, ela é visada para relacionamento, ela é interessante para um cara que quer procurar uma esposa. Só que quando essa mulher é mais velha, ela passou às vezes dos 40 e se ela não teve filho, ela tá no que a gente chama de zona fantasma. Ela agora se torna uma mulher invisível. O homem também passa por isso, só que é numa fase diferente da vida dele. Por isso que eu digo, o homem pode deixar o relacionamento por último. A mulher deve colocar, não estou dizendo que deve ser a primeira, eu já falei, mas não pode ser a última na lista das mulheres. E muito do porquê as mulheres estão evitando a opinião masculina e tal, é rivalidade, como eu falei, desconfiança. Só que muitos dos motivos pelos quais vocês desconfiam dos homens, não estou falando só de traição. As mulheres não confiam nos homens no sentido de agressão, de traição, humilhação, abandono, ser trocadas, etc. Beleza? Só que é o que eu estou dizendo, muito do porquê o feminismo demonizou os homens na cabeça de vocês. Só que até certa medida vocês têm controle sobre isso. Até certa medida, vocês podem corrigir o problema que vocês, mulheres mesmos, se colocam. Exemplo, são mulheres que elas engravidam de um cara que não quer ser pai, não se torna pai ou não tem condições de ser. Até, cara, basicamente isso está totalmente sob o seu controle. E aí você volta pro mercado às vezes, querendo um relacionamento, é o que eu falo. O que você fez durante a sua vida? Quais foram as escolhas que você tomou? Você teve escolhas e comportamentos para se tornar uma boa esposa? Toda mulher devia se preocupar com isso, cara. Cara, é o que eu digo, foi o que eu falei, a conta é essa. A mãe natureza moldou vocês mulheres durante a vida inteira a evolução de vocês para depender do homem. Faz pouco tempo que graças à evolução, graças ao homem principalmente, as invenções, etc., que a mulher pôde se tornar independente do homem. A independência do homem é o cara se evoluir e destacar, justamente como eu expliquei, tem uma função social. O que você basicamente está ensinando para o que o feminismo ensina para muitas mulheres hoje é serem independentes sem função social nenhuma, serem independentes pura e simplesmente por um estilo de vida e pelo meu ego. Eu já falei, eu não sou contra os caras entrarem em relacionamento, só que existe um problema hoje em relacionamento para os homens, tá? Por responsabilidade da feminização da sociedade, cara, que eles não têm culpa. Esse é o problema. Não estou dizendo que os homens são vítimas, tem os homens que são culpados, mas eu falo de modo geral. De modo geral, quem se ferra mais no divórcio? De modo geral, quem se perde mais patrimônio? De modo geral, quem toma mais golpe em relacionamento? De modo geral, quem sai mais dos relacionamentos? Homens ou mulheres? Por isso que eu critico mais as mulheres acima de tudo. Mas de vez em quando eu critico os homens também, falo pra não trair. Bateu, eu não preciso falar que os caras no meu canal aqui não vão encostar a mão em mulher de jeito nenhum. A única coisa que eu tenho que frisar é essa história. Também, se você tem uma família, não destrua ela. Já falei isso em vários vídeos, mas ninguém comenta também sobre isso. E é o que eu tô dizendo, cara. Entendeu? Definitivamente, desconfiar do homem não é um sentido para se relacionar. Se você, cara, é o que eu falo. Se o homem é necessário para você, como a mãe natureza moldou, em algum momento essa necessidade vai se manifestar. Não adianta você procrastinar ela. Entendeu? Cara, você precisa trabalhar para se tornar um tipo de mulher que um homem se interessa para relacionamento ou casamento. Deveria ser um dos seus propósitos de desenvolvimento na sua vida, cara. Só que o que ensinam para as mulheres é não levar a opinião dos homens em consideração nunca na vida delas, em momento nenhum, ou deixar isso por último na vida. Aí você se torna uma mulher como ela, por exemplo, 40 e poucos anos, tal, mãe solteira com filho. Ou você se torna uma mulher que só pensou em si mesma, às vezes se desvalorizou, tendo filho ou não soube se tornar uma esposa, mas quer se relacionar. Aí quer se casar, só que você não sabe ser esposa. Foi o que eu falei. Muitas vezes vocês se preocupam, não estou dizendo todas, mas vocês se preocupam mais com as coisas que eu quero, que foi o que o feminismo ensinou. Ensinou a mulher a exigir, ensinou perfeitamente, mas fez muitas esquecerem a oferecer. E aí é o seguinte, eu quero. São as minhas escolhas você tem que aceitar o que eu vou fazer. Só que você, dentro dessas escolhas, você escolheu também se tornar uma esposa? Para se relacionar com um cara? Aí foi o que eu falei, você quer ser uma mulher com mais de 30 anos e tal, você quer um cara mais valorizado agora, que tem condições de ter uma família, que tem condições de ter uma mulher de mais qualidade, entre aspas, que tem condições de prover e criar um filho, mas aí você não quer dar filho pro cara. E aí você quer se relacionar com um cara assim, porque você não escolhe um cara para baixo, socialmente inferior, com menos grana. Por isso que eu falei, não para todas, mas para muitas mulheres, a independência delas vem por um motivo de desconfiança dos homens, que elas têm medo de se relacionar, por uma insegurança, porque elas têm medo de ser traída, medo de ser trocada, medo de apanhar, entendeu? E não tem função social nenhuma elas se tornarem independentes. É só pensando em si e na segurança própria. Por isso que eu falo que é de uma insegurança e uma desconfiança dos homens. Definitivamente, cara, não estou dizendo para confiar, mas desconfiar não é a solução. Não é a solução que as mulheres têm que encontrar hoje para buscarem se relacionar. Por isso que eu falo, um dos projetos na vida da mulher é se tornar uma esposa. Deveria ser, que as mulheres dependem do homem. Em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento, e quanto antes você fizer essa pergunta, quanto antes você identificar, entendeu? Se você está se tornando uma boa esposa, melhor, porque mais você vai poder exigir. Mais você vai saber o que fazer
Como se tornar uma mulher que é interessante para um cara quando ele busca uma mulher e maior poderá ser a qualidade desse homem que você vai escolher definitivamente. É isso que eu quero dizer. E como eu expliquei, muitas vezes tá em controle da mulher, o homem que ela escolhe o que ela faz. Se ela vai se ferrar com o cara ou não. No passado, a mulher tinha que levar o homem para o pai dela para conhecer. Porque o pai, você acha que seu pai vai deixar você se relacionar com qualquer filha da mãe? Mas hoje não, é machismo, é autoridade. Estão tirando a autoridade do homem de dentro de casa. Esse é um dos sentidos também. Aí você faz o quê? Sai com um, sai com dois, dá pra esse, dá pra aquele, come esse aqui é objeto sexual, usa você e você fica toda desgastada, toda destruída, e como você vai se relacionar cheio de traumas? Você não vai conseguir e o cara que se relacionar com você vai se ferrar também. Vai ter que carregar suas bagagens. Mas no passado era opressão. Por exemplo, é o que eu tô dizendo, houve toda essa liberdade que está deteriorando os relacionamentos e a instituição familiar. Hoje, cara, você vê uma mulher grávida, sabe o que você deveria perguntar pra ela? Parabéns, quando você se casou? Só que ela pode se sentir ofendida, porque provavelmente ela engravidou sem se casar. Muitas mulheres hoje, elas têm a barriga desse tamanho, mas vê se elas têm uma aliança no dedo. Não tem. Não tem. Aí depois eu entendi. O cara não tem condições de criar o filho, ou o cara some, o cara vai embora. Eu e você não temos o que fazer, além de criticar esses caras. Não tem o que a gente fazer. Eu não posso pegar na mão dele e obrigar, não tenho o que fazer. Mas você tem o poder de escolha de decidir se você tem relação sexual com ele e principalmente sem preservativo. Isso daí tá na sua mão. Se ele vai pedir pra gozar dentro, se ele vai fazer, cara, aí ninguém tem como controlar. Mas você tem como controlar a concepção. E se você se relaciona com esse cara ou não. Então isso tá sob o seu controle, muitas vezes. E aí é o que eu digo. É o que eu tô falando. Nem toda mulher, cara, tem condições, entendeu? De criar um filho sozinha. Nem todas as mulheres que são mães solteiras ganham bem o suficiente para manter ela e para manter a si mesma, quando 90% das pessoas ganham menos de 2 salários no Brasil. Você vai precisar de um homem na sua vida. Só que aí agora, é o que eu tô falando, você não se preocupou em ser uma boa esposa, você não se preocupou com as escolhas que você fez na sua vida. Nesse caso, aí vamos supor que você teve um filho assim e você se tornou uma mãe solteira. Aí agora você vai se relacionar com o cara, o que você tem a oferecer para ele? Às vezes você tem 30 e poucos anos, você tem 2 filhos. Você quer engravidar de novo? Não, eu não vou dar um filho, mas você quer que ele cuide dos filhos que não é dele? Que ele entre com o dinheiro. E é o que eu tô dizendo. Quando esse cara é mais qualificado, você acha que você vai conseguir relacionamento assim? Foi o que eu falei, cara. Quanto mais o tempo passa para as mulheres, você pode ver, isso é estatística, menos elas têm chance de se casar novamente. Quanto antes da mulher se fizer essa pergunta, se ela está se tornando uma mulher que é interessante e boa para relacionamento, melhor. Porque em algum momento, se você não fizer essa pergunta a si mesma, a vida vai fazer essa pergunta por você.